a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eu não sei qual o sentimento predominante no seu coração, enquanto cantávamos e no início do culto, orávamos pelo irmão Francisco Carneiro. Eu lembrava da época em que ele ainda conseguia se comunicar, em que nós o visitávamos e ele trazia sempre, ele expressava sempre um sofrimento. E o sofrimento dele era por não poder mais participar da escola bíblica dominical. Era visível, de fato, que aquilo, o ato de poder estar na igreja, de participar da escola bíblica, para ele não era simplesmente um ritual. Ou ele não fazia aquilo para simplesmente responder ou dar conta da sua vida para alguém. Mas, de fato, o ensinamento bíblico, o momento de ensino, de aprendizagem da escola bíblica dominical, fazia na vida dele uma grande diferença ao ponto de se trazer tristeza ao seu coração. Quando a gente lê os salmos, e principalmente os salmos que foram escritos, que relatam a vida do povo na Babilônia, um período em que o povo estava distante do templo, e aí as pessoas ou os babilônicos pedindo para que o povo de Israel cantasse, celebrasse, e a resposta que eles dão é: como iremos cantar, como iremos celebrar, se estamos distantes do templo, da casa do Senhor, do santuário de Deus? Não há alegria, não há de fato motivo. O momento que estamos vivendo é um momento que tem evidenciado de forma aquilo que mais motiva o nosso coração. Nós vamos pensar hoje sobre como sobreviver espiritualmente nesse período de pandemia, com base em Eclesiastes capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Se eu perguntar para você que está aqui no templo, para você que está em casa, de que forma a pandemia tem afetado a sua vida física, social, rapidamente você terá uma resposta, rapidamente você trará exemplos de como isso tem afetado. E, dependendo da faixa etária de cada um, socialmente a pandemia tem afetado mais ou menos. Porém, quando nós fazemos a seguinte pergunta: como a pandemia tem afetado a sua vida espiritual? Aí, de fato, nós precisamos de tempo e de reflexão para chegar a uma conclusão sábia, verdadeira, à luz da palavra do Senhor. Porque não há dúvida de que esse momento que estamos vivendo tem afetado não só a nossa vida social, mas tem afetado também a nossa vida espiritual. E diante desse cenário, esse período de pandemia, assim como o período de perseguição da igreja primitiva, vários ídolos ou vários sentimentos que de alguma forma eram camuflados no nosso coração, vários desejos que de alguma forma a gente conseguia lidar com isso e ainda assim manter uma aparência, manter uma vida eticamente aceitável dentro de um ambiente religioso. Com a pandemia, a dinâmica ela vai tendo uma dinâmica diferente, porque agora, de fato, esses ídolos, esses desejos que governavam o nosso coração, eles vão se acentuando, vão tomando força, e eles vão tendo uma expressividade muito maior. O texto de Eclesiastes nos traz um desses ídolos que tem se manifestado, que já havia se manifestado naquela época, na sociedade de Salomão, e que também tem se manifestado e vai se intensificar nesse período de pandemia. É a questão do egoísmo, a questão do individualismo. Eu queria que você pensasse na sua realidade e agora, com base na pergunta que fizemos, de que maneira a pandemia tem afetado a sua vida espiritual. Eu queria que você tentasse pensar se essa área tem sido uma área afetada ou não. Com a pandemia, você tem se tornado mais egoísta ou menos egoísta?
Com a pandemia, você tem se tornado mais individualista ou menos individualista? Esse sempre foi um pecado inerente ao ser humano e não é também diferente e é também algo relacionado ao povo de Deus. Ao longo do Antigo Testamento, nós temos leis que trazem orientação contra o pecado do individualismo, contra o pecado do egoísmo. Os 10 mandamentos apresentados em Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, no momento em que Deus estabelece a aliança com o seu povo, o que fica muito claro nos 10 mandamentos é de que não há espaço no povo de Deus para uma prática egoísta. Por isso, o texto vai dizer que não poderíamos matar, não poderíamos cobiçar, não poderíamos nos vingar, porque a vingança pertenceria ao Senhor, mas o mandamento básico é: você deve amar ao próximo como você ama a você mesmo, mas isso vai ser um reflexo do seu amor para com o Senhor. Isso também aparece, as advertências contra o egoísmo aparecem ao longo de todo o Antigo Testamento, já no período dos profetas. Nós estudamos os profetas menores na EBD e vimos como o nosso coração ele é um coração egoísta. E para alcançar os nossos objetivos, se precisar, nós iremos nos distanciar ou até mesmo prejudicar o próximo para que possamos alcançar aquilo que tanto desejamos. Observe no capítulo 4 de Eclesiastes, no verso número 4, relembrando um pouquinho do que nós estudamos no último encontro. A sociedade que Salomão apresentou no início do capítulo 4, final do capítulo 3, é uma sociedade competitiva, uma sociedade marcada pela injustiça, pela opressão social, e uma sociedade que está trabalhando com muito vigor, com muito empenho. E o verso de número 4 nos apresenta qual é a motivação, o que é que mantém essa sociedade trabalhando da forma como trabalha. Vi que em todo trabalho e toda destreza em obras traz o homem à inveja do próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O que levava o povo a trabalhar, a possuir, a alcançar alguma coisa, nesse caso aqui, era a inveja. Então, o que o texto vai falar, o nosso texto vai falar sobre egoísmo, sobre individualismo. E quando a gente pensa sobre egoísmo, sobre individualismo, nos vem à mente logo um padrão, alguém isolado, uma pessoa que está vivendo que se distanciou, e é esse o caso que o texto vai mencionar, mas para que haja um equilíbrio sobre a verdade que o texto vai apresentar sobre egoísmo, sobre individualismo, nós precisamos entender um outro lado também de como esse individualismo se manifesta. Então, de forma padrão, é certo que o individualismo se manifesta por meio do isolamento. A pandemia está trazendo isso. O individualismo se manifesta quando alguém passa a se preocupar única e exclusivamente consigo mesmo e naturalmente ela vai se distanciando de relacionamentos, de situações que não trazem nenhum benefício. Isso leva, à última instância, ao isolamento. Porém, uma outra forma de individualismo ou uma outra maneira pela qual o individualismo se manifesta é por meio de amizades. E esse foi o assunto tratado no nosso último encontro. No último encontro, o texto vai trazer uma sociedade envolvida. Pessoas com relacionamentos, pessoas trabalhando, pessoas convivendo em grupo, ou seja, não havia isolamento. Ainda assim, mesmo tendo amigos, mesmo trabalhando, mesmo convivendo, mesmo tendo muita gente fazendo parte da nossa família, ainda assim o texto vai dizer que cada um era motivado exclusivamente por aquilo que lhe mais chamava a atenção, por aquilo que era seu. Aquele que trabalhava em equipe, mas ao trabalhar em equipe era motivado pelo desejo de ter o que o outro tem. Ou seja, a inveja era de fato o elemento que fazia com que o grupo permanecesse.
Porque veja bem, aquele que é invejoso ou que sobrevive por conta da inveja, ele sempre precisa de um referencial. Ou seja, ele precisa de amigos, ele precisa de grupo, ele precisa de uma equipe, ele precisa de uma família. Mas a preocupação dele não é com o grupo, não é com a equipe, não é com o amigo. A preocupação dele é com ele mesmo. Mas como a inveja não sacia o coração, ele sempre vai estar envolvido com pessoas para alcançar aquilo que ele quer. Isso é egoísmo e também individualismo. O texto vai nos apresentar uma forma diferente de individualismo, de alguém que está isolado, à semelhança dos nossos dias, alguém que está vivendo e que de alguma forma está distante de todos os relacionamentos. A questão central, então, do individualismo não é se eu estou isolado ou se eu estou realizando, se a minha vida está seguindo normalmente. Porque talvez na mente daquele que está tendo uma vida normal, ativa, trabalhando, aqueles que não pararam nesse período de pandemia, talvez o sentimento seja, não, eu estou sempre envolvido, isso não faz parte do meu coração. Mas o elemento central que nós precisamos analisar para ver se a pandemia tem reforçado no nosso coração o egoísmo e o individualismo, a questão central é o quanto eu estou me preocupando com o meu próximo, o quanto o meu trabalho é também para o suprimento do meu próximo, o quanto a minha vida, o tempo que eu utilizo no meu dia a dia é voltado, é para pensar na realidade do próximo. Essa é a questão central, que vai definir se somos egoístas, mesmo trabalhando em equipe, ou se somos egoístas, isolados no nosso próprio campo, na nossa própria casa. É isso que vai de fato nos levar a essa conclusão. Então vamos lá para o nosso texto, capítulo 4 de Eclesiastes, versículo de número 7. Olha só o verso número 7. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Por que ele está dizendo outra vez? Porque ele já nos apresentou no texto anterior um tipo de vaidade, um estilo de vida que não traz, que não constrói nada substancial. Então, o que esse inicialmente ele apresentou foi pessoas que estão tentando construir o presente ou o futuro por meio da injustiça social, tentando alcançar os seus próprios objetivos. Isso ele entendeu que não leva a lugar nenhum e não traz nenhum resultado significativo. Agora, uma outra vaidade que ele vai apresentar é descrita no verso número 8. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também os seus olhos não se satisfazem com a riqueza, nem diz, para quem trabalho eu privando a minha alma do bem. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Observe no verso número 8, como ele vai descrevendo aqui algumas situações. A primeira ele apresenta um homem solitário. Há um que é só. Mas para traduzir exatamente o que significa isso, ele vai apresentar aqui outras situações. Ele é só no sentido de que ele não tem ninguém. E dizer que não tem ninguém é dizer que não tem filho nem irmão. Ou seja, não é apresentado aqui o motivo. Não sabemos se esse homem tinha esposa, provavelmente não. Não sabemos por que ele não teve filhos, se aqui foi uma questão biológica, se ele não poderia gerar filhos. Não é apresentada a situação. Mas o que é apresentado é que, de fato, ele decidiu viver dessa forma. Esse é um estilo de vida que ele decidiu ter para ele. Então, ele se distanciou de relacionamentos básicos e essenciais. O primeiro relacionamento é o relacionamento de irmãos. Por um bom tempo, essa pessoa
pessoa decidiu não ter irmãos. Aqueles que têm somente um filho, ou aqueles que não têm irmãos, compreendem um pouco do perigo disso na nossa formação. A pessoa pode crescer, se desenvolver de forma egoísta, porque todos os brinquedos que ela recebe é somente para ela não sabe dividir, ela não sabe, não foi ensinada a compartilhar, e isso pode gerar inúmeras dificuldades no futuro. O texto vai dizer que essa pessoa decidiu, ou melhor, que ela não tem irmãos, ou seja, ela não tem esse comprometimento, esse relacionamento próximo com uma outra pessoa. Depois de muitas décadas sem essa convivência, sem saber o que é o irmão, o texto vai dizer também que ele não tem filho. Ou seja, mesmo que biologicamente essa pessoa não tivesse a capacidade de gerar, era possível que ela tivesse a oportunidade de ter filho de coração, de se preocupar com alguém, de ter alguém em casa para ter essa responsabilidade. Mas ele decidiu não ter esse vínculo, não ter essa preocupação. Se a pessoa não tem filho, se a pessoa não tem irmãos, o que acontece naturalmente com essa pessoa? Ela se envolve mais ainda com outras atividades. Isso fica muito claro quando Paulo fala acerca do ministério. E ele vai dizer, seria bom que realmente a pessoa vocacionada para o ministério não se casasse, não tivesse filhos, porque essa pessoa poderia se dedicar exclusivamente ao ministério. Isso acontece também na vida daquele que não é vocacionado. O que é solteiro, que não tem filhos, que não tem irmãos, que não tem essa preocupação, ele trabalha mais do que outros, porque ele não tem esse vínculo. E observe agora o versículo, quando ele coloca aqui um contraste. Ou seja, não deveria ser isso, mas é essa a realidade. Contudo, não cessa do seu trabalho, mesmo não tendo uma necessidade para uma família grande para sustentar, que talvez poderia justificar o seu excesso de trabalho. Este homem que é sozinho, que não tem relacionamentos, ainda assim não para de trabalhar. Esse é o cenário materialista do contexto que Salomão está escrevendo. Pessoas que identificaram, colocaram a fé no trabalho e tentaram encontrar no trabalho alguma coisa. O verso diz o seguinte: e também seus olhos não se satisfazem com a riqueza. Já temos a primeira declaração contraditória. Qual é a primeira? Ainda assim não para de trabalhar. Bom, tranquilo, mas a coisa vai complicar ainda mais. Por quê? Porque além de trabalhar muito, o resultado final deveria ser, essa pessoa deveria chegar no final do dia e ter aquela sensação de dever cumprido, de que trabalhou, que se esforçou e que agora vai realmente descansar. Porém, nem mesmo nesse momento, essa pessoa não tem esse sentimento no coração. E ele vai dizer isso da seguinte forma: os seus olhos não se satisfazem com riqueza. Ou seja, o trabalho que foi dado pelo Senhor, o texto passado disse isso, como um dom de Deus, no qual, no simples ato de trabalhar, o servo de Deus tem condições de encontrar a satisfação, a realização, não está produzindo no coração desse homem aquilo que deveria produzir. Em outras palavras, o trabalho foi criado por Deus e foi dado pelo homem pós-queda, com base na sua misericórdia e na sua graça, para que através do trabalho o homem conseguisse o pão de cada dia. Mas o trabalho em si, ele já é uma dádiva, porque ele foi uma provisão divina pós-queda, e também antes da queda já havia. Mas após a queda, o homem recebe o trabalho, mesmo sendo árduo, mesmo sendo penoso, mas como algo que seria ou que traria o sustento para dentro de casa. Agora observe aqui algo que nos chama a atenção quando ele menciona que os seus olhos não se satisfazem. Ele já usou essa expressão em outro lugar, dizendo que os olhos não
aquele que trabalha não encontra, ou melhor, nesse caso, porque esse homem não está encontrando no trabalho a sua própria satisfação. E porque, mesmo trabalhando e tentando encontrar aquilo que ele deveria encontrar, ele não está alcançando. Essa aqui é uma dinâmica que fica muito clara de como a idolatria trabalha no nosso coração. Algo muito característico da idolatria é que a idolatria ela é insaciável. A idolatria ela apresenta uma proposta, essa proposta é tentadora, essa proposta desenvolve ou desperta no nosso coração a cobiça pela proposta. Quando nós nos engajamos para alcançar a proposta da idolatria, parece que aquele sonho que está próximo de ser alcançado, ele vai sendo adiado e adiado e adiado. Para que a gente entenda um pouquinho do que está acontecendo aqui, essa dinâmica da idolatria do nosso coração, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30 narra uma história muito conhecida de todos nós. Para a gente entender essa dinâmica, vamos ver aqui em Gênesis capítulo 30 para a gente entender o que é ídolo e, de fato, a relação entre ídolo e aquilo que ele promete. Gênesis capítulo 30, verso de número 1 diz assim: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, do contrário morrerei. O ídolo, ele não é o que a pessoa deseja em si, mas o ídolo é um meio pelo qual a pessoa vai alcançar aquilo que mais ela deseja. Então, o que de fato o coração de Raquel mais desejava não era ser mãe. Se você observar o texto anterior do capítulo 30, o capítulo 29, você vai ver essa dinâmica e o que gerou no coração de Raquel esse sentimento pela maternidade. Capítulo 29 de Gênesis, versículo de número 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Rúben, pois disse: O Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Ou seja, Raquel entendeu de maneira errada a interpretação do Senhor. Ela está entendendo que o meio pelo qual Deus está transformando o seu estado é concedendo um filho. Mas ela está usando, na verdade, a bênção do Senhor como idolatria para alcançar aquilo que ela quer. Ela não quer filhos necessariamente. Ela quer a atenção do marido que estava dividido com sua irmã. Agora, quando ela tem um filho, ela vai alcançar o objetivo. Verso número 33. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, e disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu o nome de Simeão. Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe deu o nome de Levi. Observe aqui a intensidade, agora não só mais amor, mas de fato a união, porque mais um filho levaria ela a alcançar aquilo que o seu coração desejava. Verso 35, mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz um filho, então disse: Desta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá. Depois disso não teve mais filhos. Então observe aqui que o ídolo nessa história é quem? Filho. Mas o ídolo não é aquilo que verdadeiramente o nosso coração busca. O nosso coração busca algo que o filho promete. O filho aqui era a chave para que ela tivesse o coração do seu marido, a atenção do seu marido. E aí então ela está disposta a investir nesse ídolo para alcançar aquilo que o seu coração tanto desejava. Vamos retornar agora para o capítulo que a gente está em Eclesiastes, capítulo 4. Vamos tentar fazer a mesma pergunta.
qual é o ídolo desse homem? O ídolo é o trabalho. Mas o que é que o seu coração mais deseja? O que é que move o seu coração? É o trabalho? Não. O trabalho, o próprio texto vai descrever como algo penoso. O que de fato move o seu coração é aquilo que o trabalho pode conceder. Então, aquilo que o trabalho pode lhe conceder é aquilo que mais ele deseja. Mas observe o que é que o texto está destacando. Quanto mais ele trabalha, mais ele entende que precisa trabalhar, porque ele percebe que quanto mais ele trabalha, mais ele está distante daquilo que o trabalho prometeu. Isso é idolatria. Isso é algo que não pode ser saciado. É essa a dinâmica. A idolatria promete, chama a atenção do nosso coração, nós nos envolvemos, começamos a caminhar, seguir o processo, os termos estabelecidos, e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai desejando mais e mais e mais, e esse pecado ele não consegue ser saciado. O que aconteceu com esse homem? Porque ele fez do trabalho um ídolo. E a primeira reflexão nossa aqui é que o ídolo pode ser de fato algo bom. E observe aqui, até mesmo dado pelo próprio Senhor. Não é meio que injusto você pegar algo que veio das mãos do Senhor, que você tanto orou, e fazer disso a sua própria destruição, fazer disso o seu próprio ídolo, fazer da própria provisão do Senhor para a sua vida algo que vai distanciar você do relacionamento com o Senhor? Foi isso que esse homem fez. Ele fez o trabalho do dom diário de Deus, da provisão divina, algo que corrompeu o seu próprio coração. O texto vai dizer também que o próprio fruto do trabalho, que é o comer e o beber, e nós já mencionamos isso aqui. Se você perguntar para Salomão, diante de toda a sua experiência de vida, ele vai colocar isso em Eclesiastes. Qual é a essência da vida? Enumere, me diga quais são os elementos básicos para que todo mundo consiga encontrar a verdadeira felicidade. Salomão vai enumerar as seguintes situações. Primeira, trabalho, ele já mencionou no texto anterior. A segunda, comer e beber. A terceira, mulher, casamento, família, aquela pessoa que Deus nos concedeu, o homem que Deus concedeu para a mulher. Observe então que esse homem já se perdeu, não conseguiu encontrar a satisfação do trabalho, e também na própria comida, o resultado do trabalho não está fazendo sentido, porque após ter conseguido o resultado do trabalho, o pão de cada dia, ele olha para o pão de cada dia, mas o coração dele está no amanhã, porque o pão diário, a provisão diária não é aquilo de fato que o seu coração mais deseja. Em outras palavras, ele não encontrou na provisão divina, do pão de cada dia, a sua própria satisfação, e nem muito menos no próprio descanso. O livro de sabedoria, Eclesiastes, isso ele mencionou no versículo de número 6 do texto anterior, de que em alguns momentos o descanso, o pouco com o descanso, é muito melhor do que muito com uma vida com o espírito atribulado. Então veja bem, esse homem está se encaixando naquele exemplo do texto anterior, de alguém que tem muito, mas está com o espírito atribulado, porque o que tem dominado o seu coração é algo, e ele está completamente desvirtuado, distante daquilo que o Senhor tem proposto para a sua vida. Qual é a conclusão de tudo isso? O versículo número 8 estabelece uma conclusão. Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Em outras palavras, vaidade é algo incerto, inseguro, que não tem substância e que de fato ocupa, mas que não traz nenhum resultado, muito pelo contrário, só aumenta o enfado, o cansaço, o sofrimento daquele que procura. O que o texto nos ensina é que o individualismo conduz o homem a uma vida solitária, privando a sua alma do bem que vem por meio da família.
O individualismo, o egoísmo, nos priva do bem que vem por meio da família. E aqui nós precisamos tentar encontrar o equilíbrio dos dois casos. Primeiro exemplo do texto anterior, uma pessoa com filhos, com família grande, trabalhando, envolvido, com muitos amigos, mas mesmo assim cercado de muita gente, sem saber o que é ter amigos, sem saber o que é ter relacionamentos significativos. E agora aqui nós temos o outro extremo. Alguém que não tem amigos, não tem irmãos, não tem filhos, vivendo completamente isolado, que se distanciou da provisão divina, da família, de relacionamentos, e que está vivendo também no mesmo patamar, da mesma forma. A questão aqui que nós precisamos entender é como o individualismo, o egoísmo tem afetado a nossa vida nesse momento de pandemia, quesito família, quesito relacionamento, quesito convivência. E nós mencionamos isso no domingo passado, um pouquinho sobre isso. A pandemia, ela tem gerado algumas consequências. Pessoas que não tinham o privilégio de passar o tempo em casa, com a família, agora, graças a Deus, estão tendo esse privilégio. Não tem acontecido com todo mundo, mas tem acontecido com uma boa parte. Mas a questão é, esse tempo em família tem sido um tempo marcado pelo individualismo ou tem sido um tempo marcado pelo cuidado? Porque o simples fato de você estar em casa, de você conviver mais com os seus, não vai levar à conclusão de que, de fato, você tem se tornado menos egoísta do que você era antes da pandemia. A questão é o quanto você passou a investir nesse momento que você está tendo mais tempo na vida daqueles que estão ao seu redor. Essa é a questão chave para que você possa avaliar se esse momento de pandemia tem evidenciado, tem aumentado o pecado do egoísmo no seu coração ou não. A partir do versículo de número 9, o autor traz exemplos práticos de como o companheirismo, de como uns aos outros, o compartilhar, ele traz benefícios para a nossa vida. No versículo 9, ele diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Se você observar, volte um pouquinho, capítulo 4 de Eclesiastes, verso de número 6. Capítulo 4, verso de número 6, só para a gente entender essa declaração que ele coloca aqui no verso 9. No versículo de número 6, ele chegou a uma conclusão diferente. Ele chegou à conclusão de que melhor era o pouco do que o muito. Olha só o verso 6: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, colocando em termos simples, melhor seria um pouco do que o muito. Agora ele chega a uma outra conclusão: melhor é o muito do que o pouco. Qual é o raciocínio dele? Se você está sozinho, você produz menos. Se você tem a companhia de alguém, você vai produzir mais. Então, observe que a questão que o autor coloca como uma decisão sábia ou uma opção, um estilo de vida sábio, não está necessariamente no pouco, não está necessariamente no muito. Porque talvez você esteja sentado e diga assim: bom, graças a Deus que esse estudo não tem nada a ver comigo. Já estou aposentado, nem trabalhar fora do trabalho, ou seja, esse pecado eu não cometo. Não é esse o caso que ele está colocando. A questão é, e daqueles que trabalham e ganham muito pouco também, não é o caso. Porque aqui você pode ser aquele que trabalha muito, aquele que trabalha pouco, aquele que ganha muito ou aquele que ganha pouco. Mas a grande questão aqui é, qual é o papel do outro na minha vida? Como é que eu levo, de que forma eu considero o outro nesse processo que estou vivendo? Seja aposentado, seja trabalhando muito, seja trabalhando pouco. Qual é a participação do outro? Essa é a questão que vai fazer toda a diferença. O verso de número 10 vai dizer o seguinte: vai apresentar então
A partir desse momento, ele estabelece no verso 9 um princípio. Qual é o princípio? É melhor compartilhar, é melhor dividir a sua vida, é melhor investir, trabalhar não isoladamente, mas com alguém. Aí, a partir do versículo 10, ele vai trazer ilustrações dessa verdade. Olha só a primeira ilustração que ele vai colocar. Porque se um cair, o outro levanta. O outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. O contexto aqui é daquelas viagens no deserto, do período da noite, em que a pessoa poderia cair em uma cisterna, em um poço, e sozinha poderia não conseguir sair. A imagem clara, um exemplo claro disso, é aquele texto de Gênesis 37, quando os irmãos de José o jogaram, lançaram em uma cisterna, em um poço. Ele não conseguiria sair dali sozinho. Ou seja, o autor vai ilustrar o fato de que é melhor você dividir a sua vida com alguém, mostrando que um pode levantar o outro quando uma situação dessa acontecer. Segunda ilustração, versículo número 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquintarão, mas um só, como se aquintará? Então, a segunda ilustração é também nesse contexto de deserto, de viagens. O próprio pastor que apacentava as ovelhas, ele dormia no meio do rebanho, sendo aquecido pelas ovelhas. E o mesmo acontecia também quando se viajava. Se dividia a temperatura, se compartilhava a temperatura corporal para que a pessoa conseguisse suportar o frio do deserto. Isso aqui era algo tão sério, tão grave, que a própria lei no Antigo Testamento já ordenava que se uma pessoa que estivesse passando por alguma necessidade, precisasse de alguma coisa e colocasse como penhor a sua capa, que a pessoa que pegou a capa como penhor não poderia ficar com a capa no período da noite. Por quê? Porque aquela pessoa chegaria no período da noite, era um período de muito frio, e aquela pessoa pobre teria somente uma capa. Aquela pessoa deveria devolver no período da noite a capa, porque seria nesse momento que ela iria se aquecer. De manhã a entrega continua até a pessoa pagar a sua dívida. O que ele está ilustrando aqui é, essa capa está sendo, quem está fazendo a função dessa capa de aquecer é o outro, porque esse tipo de cobertor não era todo mundo que possuía. Consequentemente, ter uma pessoa, uma noite fria, seria algo que ajudaria muito. Portanto, esse é o caminho que ele orienta. A terceira ilustração, versículo número 12. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Contexto de alguma desavença. E provavelmente aqui também de deserto, onde alguns povos viviam no deserto. A Bíblia vai falar em Êxodo de Esaú, os midianitas, descendentes de Esaú, que viviam no deserto, que esperavam pessoas passarem para que pudessem saquear. Ou seja, as viagens naquele período eram viagens perigosas, onde com a ajuda de alguém, a pessoa tinha maiores possibilidades de não sofrer nenhum dano. Ele conclui essas ilustrações dizendo que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Qual é a ideia que ele coloca aqui de algo que não se quebra, enfatizando o companheirismo? Essa é uma declaração positiva. Uma declaração negativa seria que o individualismo, ele enfraquece o ser humano. Ou seja, o que ele vem de fato reforçando é: o individualismo pode até tornar a pessoa mais rica, o individualismo pode até aumentar o patrimônio de alguém, mas o individualismo corrói, mata, enfraquece relacionamentos, enfraquece convivência. O individualismo ataca no âmbito da família, no âmbito dos relacionamentos, tornando aquilo que o pecado sempre opera no nosso coração: superficialidade. O individualismo traz isso
na nossa vida. O que ele vai colocar, o objetivo do texto é nos ensinar que o sentido da vida não é encontrado, então, no muito dinheiro e também nem no pouco dinheiro. Não é encontrado no muito trabalho, mas também não é encontrado no pouco trabalho. Mas é encontrado no dividir, no estar preocupado com o outro. É encontrado no companheirismo, uns aos outros. Dessa forma, de fato, nós poderemos alcançar o verdadeiro sentido da vida. Essa é uma palavra que foi dada pelo Senhor Jesus ao longo de todo o Novo Testamento. O amar ao próximo como a si mesmo é algo essencial para que o servo do Senhor possa, de fato, encontrar o verdadeiro sentido da vida. Observe o versículo número 13. Ele vai trazer uma outra ilustração, mas o objetivo é tratar o mesmo assunto. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se encaixa, que não se deixa mais admoestar. Enquanto eu estava lendo esse versículo, eu tentava imaginar o choque que esse versículo deve ter causado nos primeiros ouvintes. Alguém começar a ler dizendo que uma criança, e aí detalhe, pobre, ela é ainda assim melhor do que um rei velho. Aqui o padrão está completamente invertido. Vocês lembram daquele texto em que os discípulos impediram as crianças, ou queriam impedir as crianças de chegarem até Jesus para ser ensinadas por ele? Jesus repreendeu, mas aí foi uma atitude natural dos discípulos, por quê? Porque crianças, mulheres, não recebiam valor social, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Ou seja, dizer que uma criança é melhor do que um idoso, a coisa fugiu completamente do seu padrão. E aí acrescenta um agravante aqui, é uma criança pobre, e é relacionado a um velho que não é só velho, ele é rei. Então aqui a coisa está completamente invertida. Mas o que é que corrompe o coração de alguém que pela maturidade, que pela posição, pelo acúmulo de riquezas, status social, deveria ter uma posição muito mais elevada, deveria se considerar alguém muito mais realizado? Qual é a grande diferença aqui? Observe o final do versículo. O ponto-chave é que essa criança ela é sábia, mas o que é que torna essa criança sábia? E o que é que torna esse homem velho, rei, alguém insensato? O fato dele não se deixar admoestar. Relacionamento. Que são chave que tornam alguém sábio e que tornam alguém tolo. Ou seja, o materialismo colocou na cabeça desse rei que se ele conseguisse ser rei e acumulasse muita riqueza, ele seria de fato, alcançaria o maior objetivo da sua vida. Isso acontece conosco também. Veio um ídolo e despertou o nosso coração. Eu preciso ter isso aqui, eu preciso alcançar isso aqui. O meu estilo de vida, o meu objetivo de vida é esse aqui. Ele então alcançou esse estilo de vida. Mas o próprio egoísmo, o próprio individualismo fez com que esse homem não fosse sábio e de que ele se afastasse de todos. Ele tivesse relacionamentos, mas não tivesse relacionamentos que permitissem a exortação. E aqui é algo que a pandemia tem mexido muito conosco nesse período e vai continuar mexendo. Nós vamos selecionar relacionamentos superficiais que nos impedem de exortar uns aos outros. Imagine só o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda mais no nosso meio. Nós precisamos escolher, porque não temos mais como conviver com todo mundo como convivíamos antes. Essa é a nossa realidade. Mas o que vai nos levar a decidir se eu vou visitar o Alfredo, se eu vou visitar o Jean, ou se eu vou visitar o Hélio? São meus amigos, 3 são amigos. Eu não tenho como manter mais essa rotina, então eu vou ter que selecionar. Bom, eu vou convidar o Alfredo para sair, para passear com ele, ou eu vou convidar o Jean. Meu coração vai escolher quem?
mais omisso dos três. O Jean é omisso? Opa, então eu posso beber com o Jean, eu posso fazer e praticar o pecado que eu sempre pratico com o Jean não vai dizer absolutamente nada. Mas peraí, o Hélito já me exortou uma vez e disse que esse pecado meu precisa ser corrigido. Bom, eu vou deixar o Hélito para pós-pandemia. Quando a vida voltar ao normal, a gente bate papo, a gente sai, a gente tem um momento de amigos. O nosso coração não vai agir dessa forma. Nós vamos selecionar, vamos privilegiar relacionamentos que nos permitam viver e cultivar o ídolo que está no nosso coração. É esse o caso que está acontecendo aqui. Esse rei velho, que deveria de fato estar superior em relação a essa criança pobre, porém o quesito é, ele não se deixa admoestar, e isso lhe faz insensato, lhe faz tolo. Verso número 14: porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu no seu reino torna-se pobre. Olha aqui a diferença. Ele já saiu do reino, deveria ser um rico pela própria linhagem familiar. O outro está saindo do cárcere, mas diante de Deus está alcançando um patamar muito mais elevado. Verso número 15. Olha só a consequência disso. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. Verso número 16: não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederam se alegrarão dele. Eclesiastes, ele traz uma advertência muito severa, muito dura. E se a gente for pensar, calcular de forma fria, com certeza isso no mínimo irá abalar a nossa forma de viver. Se você colocar hoje, fizer o seguinte cálculo, pensar numa previdência privada, e aí você começa a fazer aquele cálculo, você coloca lá um valor, depois coloca o outro, faz uma somatória, e aí você diz, não, eu vou viver 30 anos, aí você fecha o seu pacote e faz o investimento. E aí você já colocou lá o quanto que você precisa contribuir mensalmente e já sabe mais ou menos o resultado final. E aí tente ter essa emoção no coração, pensar que de uma hora para outra você chegou com 30 anos de trabalho, olhou para o seu saldo e você não vai ter absolutamente nada do que você tanto sonhou, do que você tanto desejou. Isso vai abalar muito a forma como nós iremos investir nessa previdência e a maneira como nós iríamos priorizar algumas questões da nossa vida. Aí o que Salomão está colocando é o seguinte: esse rei sábio, ele não vai permanecer com toda a sua riqueza, com o seu status. Essa criança, esse rei tolo não vai permanecer. A criança pobre que está saindo do seu cárcere, ela vai sair e vai chegar e ocupar o lugar desse rei sábio. Outras pessoas irão seguir essa criança pobre, e aquele rei que construiu toda a sua vida para reinar e para ser seguido, vai ser substituído e vai deixar sua riqueza para quem? Para a criança pobre. Então veja bem, o rei construiu todo o patrimônio. Agora quem é que vai assumir a posição de rei? Aquela criança. Tudo aquilo que aquele homem investiu e construiu será deixado agora para essa criança pobre, porém sábia. Esse é o questionamento ou a reflexão que Salomão nos traz. De que, de fato, o materialismo pode aumentar a nossa conta bancária, ou pode aumentar o estilo de vida ou o status que nós vivemos social. Mas é certo que isso vai acontecer. Deixaremos absolutamente tudo que construímos para que outro venha usufruir. O materialismo não nos permite e não nos garante posição vitalícia neste mundo. É certo que a brevidade da vida vai chegar.
E se o nosso maior investimento tiver sido questões materiais e não relacionamentos, essas questões serão dadas. O nosso acúmulo de riqueza passará a outros. E os relacionamentos ficarão e perecerão. Porque de fato nós não conseguimos investir a nossa vida naquilo que deveríamos realmente ter investido. Por mais rico que seja o homem, ele sempre será passageiro e sempre virá um para ficar no seu lugar.